né? Pessoas que, nas atuais circunstâncias, principalmente nesse período de pandemia, têm tido várias ocorrências e se deparam com familiares, amigos, entes queridos, nessa situação relacionada à depressão, ansiedade, esquizofrenia e várias outras patologias que têm assolado hoje na vida moderna várias famílias. E isso independente de idade, tanto na adolescência, na idade adulta, como na senectude, bem como também acometendo crianças de tenra idade. Então é um prazer imenso estar com vocês aqui falando sobre esse assunto. Vamos falar então sobre saúde mental e espiritismo. No ano de 1793, em plena Revolução Francesa, na Universidade de La Salpêtrière, um jovem médico chamado Philippe Pinel se deparou com uma situação de calamidade pública naquela época, que eram os pacientes internados acometidos por situações relacionadas a doenças mentais. Naquela época não se tinha ainda noção e nem se sabia ao certo tratar da loucura. Mas Philippe Pinel, ao ser convidado para ser reitor daquela universidade, fez uma promessa antes de aceitar esse cargo. Ele assumiu o compromisso de que iria tratar dos doentes mentais, que naquela universidade, como em todo o mundo, eram tratados quase como animais. E ele percebeu que no final do corredor daquela universidade tinha um pavilhão chamado Labicetre. E desse pavilhão tinham 53 pacientes que eram considerados como a ralé da sociedade de Paris. Mas não só de Paris. Tinham pacientes também de toda a Europa. E eram depositados ali como animais irracionais, sem perspectiva de cura. O seu diagnóstico era simplesmente a fatalidade da morte, por não haver ainda estudos específicos e especializados para tratar daquela situação, daquele problema mental. Então, Philippe Pinel, quando recebeu a sua nomeação para ser reitor daquela universidade, ele recebeu também a autorização de ir até aquele pavilhão e libertar aqueles pacientes que eram tratados de forma desumanitária. E ao fazer isso, ele solicitou a presença do guarda daquela universidade e pediu que o acompanhasse até aquele pavilhão e abrisse as grades e as correntes que trancava todos aqueles pacientes. Ao que o guarda retarguiu: Doutor Felipe, eu lhe peço desculpa, mas não vou ter condições de fazer isso. Se nós abrirmos essas portas, essas grades, esses loucos irão vir até nós e nos agredir. E o doutor Felipe, na sua juventude, obstinado no seu objetivo, solicitou que viesse um serralheiro para que pudesse serrar as correntes e as grades para libertar aqueles pacientes. O serralheiro também veio e, observando naquele ambiente pútrido, com odor desagradável, vendo aquelas pessoas quase cadavéricas, abatidas, magras, sujas, também declinou na solicitação do médico e retarguiu para ele que não ia atender aquela solicitação. E ele, de prontidão, pediu a chave do cadeado ao guarda e ele mesmo foi
e abriu o cadeado e observou que aqueles pacientes, ao sair daquele pavilhão, daquelas grades, uns começaram a correr, outros começaram a chorar, outros começaram a rir. Mas quem chamou a ele a atenção foi um senhor idoso, que ao subir nas paredes que davam até uma janela, observou o sol que adentrava pela janela e disse: ó Senhor, ó Deus Pai, há quanto tempo não vejo um raio de sol? E aí, Dr. Felipe Pinel observou aquela cena emocionado, e aquele idoso desceu, veio rastejando até seus pés, lhe abraçando. Ao que ele pegou, o levantou pelas axilas, deu um abraço, e aquele senhor falou para ele: doutor, muito obrigado. Muito obrigado por ter nos retirado desse inferno. Eu nem lembrava como era um raio de sol, e o Senhor nos resgatou desse lugar infernal. E Dr. Felipe Pinel, muito emocionado, disse: meu amigo, quem te agradece sou eu por essa possibilidade de perceber que vocês ainda têm a oportunidade de cura. E a partir daí, Dr. Felipe Pinel provou aos demais médicos daquela universidade, aos especialistas, psiquiatras, colegas deles, especialistas, de que seria possível curar aquele estado mental dos pacientes. A partir daí, a maioria das universidades começaram a libertar os seus pacientes para que eles pudessem receber tratamento especializado. Até que, no final do século XIX, um psiquiatra, Dr. Breuer, investigando a fundo a respeito daquele estado de loucura dos seus pacientes, e descobriu então as patologias que causavam aquela situação deplorável. E aquele diagnóstico lhe deu o nome de esquizofrenia. Mas foi em 1900 que Freud, justamente com outros psiquiatras, médicos e especialistas, que estudou a fundo o inconsciente humano. Mas depois de Freud, nós podemos destacar o memorável, o inesquecível Carl Gustav Jung, que em 1930 amplia os estudos a respeito da psicologia analítica. E a partir daí deu a contribuição nos trazendo estudos sobre o inconsciente profundo, sobre os complexos, sobre a sombra, sobre a individuação, e trouxe uma série de benefícios relacionados à arte-terapia, onde ele passava a atender os seus pacientes em estado de esquizofrenia através de exercícios de dinâmicas, através de pintura de mandalas, através de associação de palavras e através de uma série de procedimentos terapêuticos que fez com que vários outros especialistas pudessem estudar melhor esse diagnóstico da esquizofrenia. A partir de 1940, eram realizados tratamentos de eletrochoque, de lobotomia, mas a eficácia de cura era muito remota. Ocorria mais morte com os pacientes do que a cura. Mas foi aqui no Brasil, em 1944, que a doutora psiquiatra alagoana Nise da Silveira, em contato com as obras de Jung, começou a se corresponder com ele, e a partir daí começou a desenvolver a arte-terapia
junto a um hospital no Rio de Janeiro, um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro. A contribuição dela foi tão significativa que aqui em Salvador, o notável Juliano Moreira também buscou atender os seus pacientes no Hospital Juliano Moreira através de dinâmicas terapêuticas das quais poderia humanizar e fazer a inclusão social desses pacientes acometidos por esquizofrenia. Nise da Silveira, na verdade, foi uma personagem ímpar no cenário brasileiro relacionado à psiquiatria. Basta lembrar que quando ela se formou, nos anos 30, ela foi a primeira mulher psiquiatra em uma universidade que tinha mais de 150 homens. E ela estava representando ali as mulheres. E o interessante também é que ela é personagem de um filme que foi lançado em 2016, que inclusive a atriz principal é Glória Pires, que interpreta o papel dela com muito brilhantismo. O nome do filme, para quem quiser assistir, recomendo que assista, é Nise, O Coração da Loucura. E nesse filme retrata todo aquele drama, todas aquelas experiências que ela teve durante o período em que ela teve a oportunidade de trabalhar na área da psiquiatria. E o filme retrata várias experiências, várias situações das quais as atitudes delas realmente nos trazia a certeza de que o olhar dela era o olhar para o paciente de forma humana. E o interessante é que ela desencarnou em 1999, acometida por uma pneumonia. E alguns anos depois do desencarne dela, isso agora já em 2018, a médium Iracy Campos Noronha nos traz este livro intitulado Reconstruindo Emoções, de Nise da Silveira em Espírito. E esse livro que eu recomendo a todos vocês que possam também ter a oportunidade de ler, ele fala sobre o egoísmo, a ansiedade, a depressão, dentre várias outras patologias psicológicas e psiquiátricas. Mas ele também traz a explicação sobre esses problemas e traz também a terapêutica de apoio nesse livro. Então é um livro que vale a pena realmente a gente pesquisar, a gente ler e refletir sobre ele, que é muito interessante. Mas em 1945, em plena o Holocausto, um ex-prisioneiro de nome Viktor Frankl foi prisioneiro em Auschwitz, e lá, depois de tanto sofrimento que ele passou, tantas experiências negativas, teve os pais mortos também pelo nazismo, teve a irmã também morta pelo nazismo, o irmão, e ele passou um drama assim muito significativo na vida dele, mas que serviu para que ele pudesse trazer a logoterapia, reconhecida como uma terapia do sentido. Viktor Frankl, ele tinha uma forma muito especial de fazer terapia com seus pacientes. Ele, tendo a experiência de ter passado, em Auschwitz, todo aquele drama no período do nazismo, ao atender um paciente, e o paciente, normalmente quando era relacionado à tentativa de suicídio,
Na sua terapia, ele impactava os pacientes fazendo a seguinte pergunta. O paciente relatava a ele a tentativa de suicídio e ele, em sua terapia, ele perguntava: mas por que você não cometeu suicídio? Qual o motivo pelo qual você não chegou a se suicidar? E o paciente ficava inquieto diante daquela pergunta, que era uma pergunta profunda. E o paciente relatava para ele: doutor, eu não cometi o suicídio. Um exemplo, um dos pacientes relata que não cometeu o suicídio porque tinha uma filhinha pequena. E essa filhinha só dependia dele porque a mãe já tinha falecido, já tinha desencarnado. E dependia dele para a criação, para manter os estudos, para o desenvolvimento. Então, na terapia, após essa pergunta e após essa resposta que tinha sentido do existir daquele paciente, só que ele não se dava conta, Viktor Frankl aproveitava aquele motivo que o paciente deu e a partir daí fazia a sua terapia em cima daquele fator motivador que o próprio paciente lhe expôs, mas que ele, o paciente, acometido pelos problemas, pelas dificuldades e pelos desafios existenciais, não enxergava o real sentido da existência dele. Mas quando ele trazia isso à tona para a terapia, Viktor Frankl aproveitava aquela situação, aproveitava aquele momento e fazia com que o paciente, a partir dali, comece a perceber o sentido da sua existência. Porque, de fato, ele tinha um sentido. De fato, tinha a filhinha pela qual fazia todo sentido ele existir, ele sobreviver, ele superar suas dificuldades. Mas no momento de aflição, no momento de desafio existencial, ele não se dava conta disso. Porque normalmente a pessoa que passa inicialmente pela melancolia, por uma depressão momentânea, mas que essa depressão se estende, os pesquisadores, os psiquiatras, psicólogos, normalmente, eles fazendo pesquisa em relação à gravidade e às fases relacionadas à depressão, eles chegaram à seguinte conclusão. Por exemplo, alguém perde um ente querido, e aí vem a melancolia, vem aquela falta, né? Aquele sentido de perda existencial, a perda da ausência daquela pessoa querida, e passa a primeira semana, né? A semana da cura do luto, passa a segunda semana, ainda está se restabelecendo, passa a terceira, continua da depressão, a quarta, a quinta. Ou seja, os especialistas descobriram que em uma situação onde exige um enfrentamento, um problema existencial, um desafio a ser superado, por exemplo, como uma perda de um ente querido, as pessoas podem entrar em um período considerado entre 3 a 4 semanas em estado de depressão. É considerado depressão leve. A partir da quinta semana, sexta em diante, é um sinalizador de que precisa ter um acompanhamento através de um psicólogo ou, dependendo da gravidade, de um psiquiatra. Então fiquemos atentos, porque a depressão não é algo que a gente encontre em um parente, um amigo, né, um familiar, em um vizinho, alguém próximo a gente. É algo que a gente possa perceber nele e dê as costas, e não dê atenção. Então, fiquemos atentos em relação a isso. Então, Viktor Frankl fazia todo o seu trabalho relacionado ao sentido existencial do seu paciente. Porque ele, estando no campo de concentração, naquele período do nazismo, ele, em meio àquela turbulência de sofrimento, ele conseguiu se sobrepor e conseguiu encontrar, mesmo naquele inferno astral, naquele inferno espiritual, naquela situação calamitosa, ele conseguiu encontrar um sentido para a vida dele. E esse sentido que ele encontrou foi justamente a criação da sua logoterapia, da sua terapia do sentido,
que hoje nos traz uma riqueza imensa de como tratar os pacientes. Os livros dele, Em Busca de Sentido, e outros livros também que compõem essa série, são espetaculares. São livros que vale a pena realmente a gente se debruçar e estudar e analisar. Então, foi em 1950 que os cientistas, analisando a mente humana, começou a ir pesquisando em relação aos neurônios. E se descobriu, a partir de 1950, que nós temos cerca de mais de 100 bilhões de neurônios. Entre esses neurônios, 16 tipos diferentes, 63 substâncias hormonais, como a serotonina, noradrenalina, adrenalina, a melatonina e várias outras, que são responsáveis por fazer esse equilíbrio psicológico. Então, existem situações em que, por exemplo, os pesquisadores analisaram como pessoas que são filhos de pais que a mãe tem esquizofrenia, eles pesquisaram e descobriram que o filho ou a filha, ou ambos, eles têm 30% de chance, de possibilidade de também ter a esquizofrenia, ou seja, de forma hereditária. Nessa pesquisa também, eles nos trouxeram informação importante. Se o pai e também a mãe, ou seja, os pais, tiverem casos de esquizofrenia, essa possibilidade aumenta em 70%. Que é chamada a esquizofrenia hereditária. Mas além da esquizofrenia hereditária, podemos também verificar que existem esquizofrenias que são adquiridas através de eventos da vida. Por exemplo, a perda de um ente querido, como nós acabamos de dar o exemplo, a perda de um emprego, a perda de uma pessoa amada. Tudo isso, a falta de sentido existencial. Então são eventos externos que contribuem e possibilitam um evento de esquizofrenia. Mas vamos mais adiante. Hoje, com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, podemos observar que existem medicamentos que podem substituir, ou melhor, que podem suprir a necessidade dessas substâncias hormonais. Só que essa substância deve ser prescrita por um especialista, por um psiquiatra. Alguém que está ali preparado, estudado, orientado, e pode estar receitando medicamentos para suprir essas necessidades relacionadas à falta de hormônios. Ou seja, o paciente vai ser analisado, vai ser estudado o seu caso, e observando a falta de um desses hormônios neuronais, ele vai passar a tomar medicamentos que possam suprir a falta daqueles hormônios. Mas isso é feito de uma forma bem analisada e deve ser feito através do psiquiatra. O que ocorre? Uma vez suprida essa carência, o paciente ele vai ser, como é chamado no termo médico, vai ser feita uma desmama. Como é que é feito esse procedimento? O psiquiatra vai passar a receitar cada vez menos a quantidade e a dosagem de medicamento, até que o paciente possa curar-se daquelas patologias e passar a não usar medicamento nenhum. A Organização Mundial de Saúde, ela estabelece que, na verdade, saúde mental, ou melhor, saúde, bem-estar, ela está muito relacionada a um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidade. Dessa forma, a saúde mental está ligada à forma como a gente lida com esses eventos da vida.
Por exemplo, se você se depara com uma situação problema e você, de qualquer sorte, passa a superar, encontra meios para superar, com determinação, com motivação, né? Caso isso não seja necessário, você mesmo superar, mas você busca ajuda, você busca orientação. O fato é que cada vez que a gente vai superando os nossos obstáculos, os nossos desafios existenciais, através da perseverança, através da motivação, através da resiliência, isso nos faculta a capacidade de estar e de prover o bem-estar mental, ou seja, a saúde mental. Então, na verdade, esses desafios servem para que nós possamos superar eles. Ou seja, não é só o fato de você ter um bom salário, um bom emprego, estar com saúde aparentemente, mas que às vezes a saúde mental não está perfeita, não está em equilíbrio. Então a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que saúde não é só a aparência de estar saudável, mas está relacionada à questão de bem-estar físico, mental e social. E o social também é importante pelo fato de que os relacionamentos humanos nos traz saúde física, saúde mental. E a importância disso no contexto da nosso sentido existencial é de uma amplitude que o nosso Mestre Jesus já nos ensinava há mais de 2000 anos atrás. Não é isso? Para que a gente possa agradecer a Deus pela vida, pelo benefício da vida, para que a gente possa perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí nosso querido Chico acrescenta 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Não é isso, meus irmãos? Por quê? Porque o perdão nos traz uma leveza, uma tranquilidade, uma paz interior. E essa paz interior, ela só é alcançada através de uma consciência tranquila. Tem um ditado muito interessante que fala: o melhor travesseiro é onde repousa uma consciência tranquila. Então o perdão beneficia primeiro a quem perdoa e consequentemente a quem é perdoado. Se caso você perdoou alguém e esse alguém não aceitou esse perdão, infelizmente a responsabilidade e a lei divina vai cobrar ele. Mas você está quite com a lei de Deus. Está quite com sua consciência. Então eu vou trazer um exemplo para vocês aqui de uma história muito interessante, já que nós falamos e citamos aqui o nosso inesquecível Juliano Moreira. Eu vou relatar para vocês uma história de um dos primeiros pacientes meus. Eu que me formei em 2014, e aí, antes da minha formatura, eu fiz um estágio. E nesse estágio eu tive a oportunidade de conhecer um paciente, que eu vou denominar com o nome de Jorge, usar um pseudônimo Jorge, para que não possa relatar a verdadeira identidade dele. Inclusive, esse relato que eu estou fazendo aqui agora foi autorizado por ele mesmo. Então, o que aconteceu? Ele me contando no consultório de que, a partir dos 12 anos, ele teve um desafio existencial. Ele teve os pais se separaram na época e ele vivenciou todo esse conflito que hoje, infelizmente, é comum nas famílias, a separação dos pais. Mas ele vivenciou esse conflito, não foi de uma forma muito positiva, porque foi um drama muito grande para ele, ele me relata isso, e ele foi convivendo com essa situação. Em um determinado momento, por volta dos 15, 16 anos, ele acabou adentrando no mundo das drogas, né? E a partir daí, ele teve algumas experiências desagradáveis, mas, de alguma forma, tentou sair por conta própria, não conseguiu, recorreu
aos pais. A mãe, em particular, lhe deu o maior apoio e ele tentou sair das drogas sem inicialmente procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica. Só que a gente sabe que nessa situação existe a questão da abstinência. E ele foi acometido por essa abstinência. E aí começou os dramas existenciais, começou os dramas psicológicos. E ele começou a ter uma depressão muito profunda, a sentir uma tristeza muito grande, uma vontade de não fazer mais parte do convívio familiar, uma vontade imensa de abandonar a vida, perdeu o emprego, deixou de estudar, foi se decaindo cada vez mais na questão social, na questão psicológica também. E aí os pais perceberam aquele drama. Mas em determinado momento, ele me conta, muito emocionado, que ele tentou cometer um suicídio. E os pais percebendo aquele drama todo, recebeu a orientação, ele começou a ser acompanhado por psicólogo, por psiquiatra também, e foi aconselhado a ser internado, para que naquele internamento pudesse evitar maiores consequências relacionadas ao próprio suicídio também. E Jorge me conta que no período que ele foi internado, e ele foi internado no Juliano Moreira, ele ficou mais ou menos umas 2 ou 3 semanas no Juliano Moreira, como ele me relata. E nesse período, ele passou os maiores dramas da sua existência. Experiências assim, muito tristes. E lá no próprio Juliano Moreira, ele também tentou o suicídio. E aí, ele começou a ser contido, porque numa situação como essa, o paciente é contido para que não venha a cometer de novo. Mas na visita dos seus familiares, em especial sua mãe, ao visitar ele, ela conheceu uma visitante também de um paciente que estava internado lá. E conversando com essa visitante, ela lhe aconselhou: procure uma orientação espiritual, porque o problema de seu filho não é só questão psiquiátrica, não é só o estado psicológico dele. Procure também uma orientação espiritual. E a mãe, muito preocupada e sempre indo visitar, sempre dando uma assistência devida a ele, não entendeu muito como fazer, como buscar essa ajuda. Já que, segundo ele me relatou, toda a sua família vinha de berço católico, né? E como buscar uma religião da qual os familiares, principalmente a mãe que estava ali dando aquela assistência a ele, não conhecia. E aí ele me relata que ele começou a ir melhorando, começou a ter uma resposta positiva em relação às drogas, em relação aos remédios, né? Porque também os remédios farmacológicos são drogas também, mas são drogas específicas para uma situação, uma patologia. Então ele começou a ter uma boa resposta em relação às medicações. E teve alta, sua mãe buscou realmente uma orientação, começou a frequentar um centro, começou a levar ele. E, meus amigos, uma coisa muito importante, ela realmente fez algo que de fato todos devem fazer, que é, se você venha buscar um centro, e recomendo que em alguns casos como esse, vocês busquem um centro sério, busquem um centro espírita para fazer a terapêutica específica em relação à questão espiritual, mas não deixe de ter o acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Não devemos abandonar de hipótese nenhuma o fato de você frequentar um centro, você abandonar a medicina. Não. Os dois têm que andarem juntos. Um vai estar atento às questões psiquiátricas, às questões patológicas. Outro
vai estar dando suporte espiritual. Que inclusive ela buscou o centro, ele começou a frequentar, ela também o acompanhando. Algumas pessoas da família mais próxima, tipo os irmãos, começaram a frequentar também, e ele começou a ter uma melhora significativa com os tratamentos tanto psiquiátricos, ressalto, quanto o tratamento espiritual. E ele me conta que quando foi melhorando o seu estado, ele começou a ir retornando à vida social, começou a trabalhar de novo, voltou a estudar, né? E a partir daí, quando ele voltou a estudar, ele começou a ir refletindo sobre tudo o que aconteceu com ele. Sobre aquela situação que aconteceu com ele se perguntava, não por que aconteceu com ele, mas para que aquilo aconteceu com ele. Qual mensagem que aquilo queria lhe dizer. E aí, ele sentiu a necessidade de estudar psicologia. Começou a estudar psicologia e começou a se analisar, avaliar todo o quadro que ele passou. E quando ele estava estudando, chegou a época de fazer o estágio. E nessa época de fazer o estágio, não é surpresa e não é o acaso, porque o acaso não existe, mas a espiritualidade lhe deu a possibilidade, a oportunidade de estagiar, de surgir um estágio para ele no Hospital Juliano Moreira. E ele aceitou esse desafio e aceitou essa oportunidade, fez o estágio, passou 6 meses estagiando lá, aprendeu, trouxe conhecimento pessoal, conhecimento acadêmico e conhecimento profissional, né? Ou seja, moldou todo o processo dele em relação à questão tanto pessoal quanto acadêmico e profissional. E ele me conta, né, que eu pudesse estar relatando essa experiência dele, porque de fato a doutrina espírita, juntamente com o acompanhamento psiquiátrico e psicológico, fez a diferença na situação dele. E nós podemos trazer aqui algumas situações relacionadas à ansiedade e depressão com o jovem. Mas o jovem, quando está na sua formação ainda, né, na sua formação de personalidade, na sua formação de caráter, na sua formação como adulto, ele é acometido por alguma situação da qual ele toma essa situação como definitiva, quando na verdade toda situação problema em nossa vida ela é temporária, né? Ela é passageira. Eis o motivo pelo qual às vezes o jovem é acometido por depressão, por ansiedade e quiçá, se não for muito bem orientado, muito bem amparado, a questão do suicídio. Então, qual o sentido existencial? Qual o nosso sentido existencial? Principalmente quando a gente observa esse período de pandemia. Muitos de nós fazemos planejamentos, principalmente no início do ano, né? Como vai ser esse ano? Planejamos viagem, planejamos ter um carro novo, planejamos ter uma casa, né? Ter um bom emprego, ter um bom salário. Mas pouco de nós planejamos os nossos ideais. E aí a gente pode encontrar uma diferença significativa em relação a um exemplo que eu vou dar aqui a vocês. Como a gente poderia fazer uma diferença do que é objetivo e do que é ideal. Vou dar um exemplo. Esse exemplo, eu não li nenhum livro, mas é um exemplo a partir de algumas reflexões que eu fiz. Poderíamos dizer que o objetivo é algo que você conquista, que você busca conquistar e que está diretamente ligado a um anseio seu pessoal, né? Um anseio pessoal. Nada mais justo. Você trabalha, né? Você busca seus objetivos, quer dar uma situação melhor à sua família, o conforto, o bem-estar. Nenhuma censura da nossa parte. Entretanto, a gente poderia dizer que ao inverso do objetivo, o ideal, normalmente a gente encontra a resposta quando a gente
ao buscar algo, este algo que a gente busca, esse, vamos dizer assim, objetivo que a gente busca, ele está relacionado não só ao benefício seu, mas a um benefício de uma coletividade. Então isso a gente poderia definir como ideal. Muitas pessoas pensam, qual é o meu ideal de vida? Eu reencarnei, estou aqui e não sei qual é o meu ideal de vida. Qual é o meu objetivo existencial? E a gente pode definir e ouvindo o nosso espírito e ouvindo os benfeitores espirituais que nos inspiram e auscultando o nosso coração, a gente poderia definir o ideal como algo que a gente planeja, que a gente organiza e que a gente se programa para poder conquistar, colocar em prática, mas que isso gera um benefício não só para a gente, mas para uma coletividade. E aí a gente pode vir analisar a partir do ano de 1989, quando nossa querida mentora Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, ela passa a nos oferecer uma enciclopédia, são 16 livros, que é chamado A Série Psicológica Joana de Ângeles. Então, uma riqueza de conhecimento, uma riqueza de informações, ou seja, a gente poderia então denominar isso como um ideal, o ideal de Joana. Qual foi? Como exemplo, fazer uma série psicológica onde nos desse todo o conhecimento necessário, né? Todas as informações necessárias para a gente vivenciar, por exemplo, esse período que a gente está vivenciando hoje, onde a gente tem que fazer um mergulho interior, entender as nossas demandas psicológicas, os nossos anseios como espírito, como pessoa, e a partir daí, baseado nas informações, baseado na riqueza de livros como esse que ela nos traz, como outros livros, né? Como Jesus e a Atualidade, que foi o primeiro livro, 1989, aí vem Momentos de Saúde e Consciência, Plenitude, O Homem Integral, Vida, Desafios e Soluções. Então, ela nos traz essa riqueza de conhecimento. Mas poderemos dar exemplo de várias obras na doutrina espírita que nos traz conhecimentos, que nos traz informações do mundo espiritual, que nos serve como roteiro de vida. Por exemplo, se pegarmos o livro de Manuel Filomeno de Miranda, que está muito relacionado aos transtornos psicológicos, poderíamos trazer sexo e obsessão, perturbações espirituais, painéis da obsessão, transtornos psíquicos e obsessivos e vários outros. Mas foi em 18 de abril de 1857 que Kardec, nosso grande codificador Kardec, fez o lançamento do Livro dos Espíritos. E essa obra magnífica, que é o norteador de várias vidas e que traz todo o conhecimento da espiritualidade, todas as informações que nós precisamos para fazer um roteiro seguro em nossa vida. E aí, nós pegamos no capítulo 9, né, uma questão, e aí eu vou pedir permissão a vocês para ler essa questão, para ser bem fiel ao que Kardec nos trouxe. Então, o capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Questão 459. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ao que os benfeitores espirituais respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, existe, meus irmãos e minhas irmãs, a lei de afinidade. E essa lei de afinidade é que vai fazer com que a gente possa atrair bons espíritos
ou espíritos não tão bons assim. Por exemplo, nesses dias onde a gente se depara com os noticiários, né, com as notícias relacionadas ao Covid-19, essa pandemia que assola e assusta o mundo, certamente existem pessoas que estão sofrendo nos seus lares vários transtornos psicológicos, ansiedade, depressão e uma série de outros transtornos. Esses transtornos podem criar sintonias para que espíritos malfeitores, obsessores, possam entrar no campo vibratório, né, desses nossos irmãos que estão sofrendo essas consequências, essas patologias. Qual a terapêutica, qual a receita para que a gente possa neutralizar esse tipo de sintonia, esse tipo de afinidade? Ler bons livros, ouvir uma boa música, sem dúvida, fazer o evangelho no lar, água fluidificada, né? O autopasse, porque alguém pode vir a dizer, sim, você está citando o passe, e eu ia citar o passe, mas me recordei que os centros espíritas nesse momento não estão atendendo devido a essa questão de isolamento. Que a gente tem que respeitar realmente os órgãos, né, de vigilância sanitária, de saúde, para que a gente possa, o mais rápido possível, tentar sair desse período de pandemia que nós estamos vivenciando, nos precavendo. Então os centros não estão funcionando normalmente como estavam antes. E alguém pode perguntar assim, mas como tomar o passe? Fazer o autopasse, mentalizar, fazer a meditação, fazer a visualização terapêutica, né? Que essa visualização terapêutica faz com que a gente faça o nosso autopasse, que a gente esteja receptivo a receber as energias benéficas dos bons espíritos. Entendeu? Então essa terapêutica adequada para que a gente tente neutralizar toda essa influência espiritual nesse período que nós estamos vivenciando agora. Então é interessante que a gente possa estar em sintonia com os benfeitores amigos. E aí Dr. Bezerra de Menezes nos traz um ensinamento brilhante que diz assim: busca o teu campo de trabalho digno, edificante, porque é lá que os bons espíritos vão te encontrar. Então, meus irmãos, se a gente não está na casa espírita, fazendo nossos trabalhos, desempenhando as nossas funções, que possamos, no nosso lar, fazer do nosso lar uma centelha divina, uma centelha de luz, que possa emanar luz para todos nós, para os nossos familiares e também para aqueles que precisam, que necessitam. Façamos o evangelho no lar, façamos a meditação, busquemos o auxílio dos benfeitores amigos através da prece, porque hoje, nesse mundo que está muito conectado às redes sociais, e ela nos traz benefícios esses que viabiliza esse nosso contato virtual aqui agora, mas devemos lembrar que o Wi-Fi da nossa residência, né, nos conecta às pessoas, nos conecta às redes sociais, mas o Wi-Fi divino deve ser também acionado. E a senha é muito simples. A senha se chama oração. Então, através dessa senha, nós entramos em contato com esse Wi-Fi universal, com esse Wi-Fi divino, e fazemos essa sintonia com Deus, essa sintonia com os benfeitores espirituais, essa sintonia com o Mestre Jesus. E através dessa sintonia, podemos criar uma bênção, uma chuva de bênção em nosso lar, em nossa família. Naqueles que estão passando por provações severas e que muitas vezes não tiveram a oportunidade de conhecer, assim como nós, essa doutrina maravilhosa, essa doutrina universal, essa doutrina que nos traz todo um conhecimento, toda uma certeza da vida após a morte. Então, nesse momento de dificuldade, nesse momento de provação,
nós somos chamados, como foram chamados os cristãos da época de Jesus, os primeiros cristãos que enfrentaram feras, enfrentaram o circo romano, enfrentaram desafios dantescos e que hoje, graças a Deus, nós, como os cristãos contemporâneos, não temos a necessidade de passar por essas mesmas provações. Mas cabe a nós, os cristãos munidos daquele que é o Consolador prometido, né, das suas orientações, cabe a nós vivenciar o cristianismo sendo, né, o Evangelho vivo, assim como nos recomendou nosso querido Francisco de Assis. Vá e pregue o Evangelho, seja o Evangelho, vivifique o Evangelho, incorpore o Evangelho. Se houver necessidade das palavras, use das palavras, mas ele dá a orientação de que nós sejamos o Evangelho vivo. Se houver a possibilidade de emitir, né, de precisar usarmos as palavras, que tenhamos a boa palavra para dar àquele que precisa. Então, meus amigos, eu queria nesses minutos finais convidar todos vocês para juntos fazermos uma vibração, uma sintonia para que o nosso país, para que nosso planeta possa, o mais breve possível, de acordo com os desígnios divinos, sair desse estado no qual ele se encontra. Estamos num período que os espíritos benfeitores, inclusive o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, nos trouxe no livro, né, Transição Planetária, e estamos nesse processo de transição. E é necessário que a gente tenha fé, perseverança. Martin Luther King Jr. estabeleceu uma frase muito significativa para esse momento. Ele dizia o seguinte, que fé é pisar no primeiro degrau, mesmo sem ver a escada inteira. Então, Gandhi, quando tirou o seu povo, os indianos, né, da opressão dos ingleses, ele buscou essa fé, ele buscou esse ideal. Quando Madre Teresa de Calcutá ia recolher os pobrezinhos, os mendigos da lata do lixo, né, sem ao menos que eles permitissem que ela fizesse isso, porque não queria, porque via que ela era uma religiosa, às vezes se esquivava para que aquela religiosa vestida de freira fosse ajudá-lo, mas mesmo assim ela foi, ajudava a tantos quantos ela encontrava mendigando pelas ruas. Poderíamos trazer um exemplo nosso aqui na Bahia, em Salvador, que é a irmã Dulce, que muitas vezes buscando uma ajuda para seus pobres, ia ali na Cidade Baixa, mendigar na porta dos comércios, das residências, para poder levar um pouco de alento. E hoje nós vemos essa obra magnífica dela, que é o Hospital Santo Antônio, reconhecido mundialmente como um modelo de hospital que faz a inclusão social das pessoas carentes. Então, nesse exato momento, nós vamos fazer nossa prece de encerramento. E essa prece eu gostaria de fazer com vocês, que é uma prece muito significativa, muito bonita, chamada Prece de Caritas. Então, que elevemos o pensamento a Deus. Queria agradecer por todos vocês que estiveram conectados aqui nessa live. Que Jesus possa nos orientar, nos inspirar e nos motivar a passar por mais essa provação, vitoriosos, de cabeça erguida. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dá força àquele que passa pela provação, dá luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento,
ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos proteja e nos encha de energias para que possamos superar todos esses desafios, com fé, com esperança e com determinação. Jesus esteja com todos nós. Assim seja. Muito obrigado.